Esther capítulo 4, todos acharam? Vamos ficar de pé para a gente ler esse texto, queridos. Esther capítulo 4. Quem olha para o lado, vê se tem alguém sem Bíblia, só estender a Bíblia para a pessoa assim, olha, diga, leia comigo por favor, vê se tem alguém do seu lado sem Bíblia. Esther capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: Então falou Esther a Ataque, mandando-o dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que, para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. E referiram a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. De novo, Esther mandou-os responder a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenara. Podem assentar-se. Vamos primeiro aqui, queridos, olha aqui por favor, vamos tentar primeiro visualizar e nos contextualizar aqui sobre o cenário do livro de Esther. Qual o cenário? O cenário é a antiga Pérsia. Naquele tempo a capital da Pérsia chamava-se Susã. Pérsia, capital Susã. Hoje a Pérsia é o Irã. O Irã atual é a Pérsia antiga. Aliás, o Irã está muito em voga hoje, porque tem um presidente meio louco lá, meio enlouquecido. E ele quer porque quer fazer uma bomba atômica. E ele está indo contra todo mundo que não deseja mais essa proliferação. Aliás, é uma hipocrisia sem limite essa história de armas nucleares, porque os que não querem têm milhares de armas e não querem que os outros fabriquem. Mas o Irã está lá lutando e ele diz que vai fazer a bomba de qualquer maneira e está brigando com todo mundo. E o Irã então hoje está nas páginas dos jornais todos os dias no mundo todo. A capital do Irã hoje não é mais Suzã, é Teherã. Então antigamente Pérsia, Suzã, hoje Irã, Teherã, a capital. Nesse local, nesse contexto geográfico, acontece essa história toda fantástica, emocionante, um conto de fadas que é narrado no livro de Esther. Uma moça desconhecida, órfã de pai e mãe,
criada por um tio, segundo os desígnios de Deus, de repente o rei está buscando uma esposa. As moças mais bonitas do reino são chamadas a ir ao palácio, porque o rei ia olhar as moças e escolher a sua noiva, a sua futura rainha. E aquela moça órfã de pai e mãe, criada pelo seu tio, é escolhida para ser a rainha e a esposa de Assuero. O livro de Esther tem 4 personagens principais, 4. E quem lê o livro já sabe quais são eles. O primeiro deles é o todo-poderoso Assuero, rei poderoso, que tinha poder para mandar matar e para autorizar alguém a continuar vivendo. Quando esse rei estabelecia um decreto, não podia ser revogado. Por isso que nós falamos muito daquela lei dos medos e persas, que não se pode revogar. O decreto de Assuero tinha que ser cumprido. Se alguém não caía na sua graça, ele mandava matar, e ele tinha autoridade para isso, segundo a sua lei. O poder desse homem era tão grande, está no versículo 1 do capítulo 1, diz que ele reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Que poder! Então esse é o primeiro grande personagem do livro. O segundo é Esther, que, como eu já disse, de órfã chegou a rainha desse reino poderoso. O terceiro personagem do livro chama-se Mardoqueu, tio de Esther, que com a morte do pai e da mãe, ele assume o cuidado daquela moça, e ele zela por ela, para que ela cresça num ambiente saudável, dentro da ética, dentro dos princípios morais e espirituais. E o quarto personagem do livro é um homem chamado Amã. Eu diria que é Amã o malvado, Amã o perverso. Esse Amã é o perseguidor dos judeus. Ele detestava os judeus. Eu diria mesmo que Amã é o precursor de Hitler. Porque quando você lê o livro de Esther, você vai encontrar mais de uma vez que a intenção dele era exterminar os judeus. Exatamente a ideia que tomou conta do coração de Hitler antes da Segunda Guerra Mundial, porque a intenção dele era exatamente exterminar todos os judeus. Então Amã é o seu precursor. E aí o que acontece? Só estou situando os irmãos para entenderem. Estão entendendo, irmãos do Romão, tudo isso que eu estou dizendo? Estão entendendo a história? Estou deixando bem claro para vocês verem como é que aconteceu. Esther se torna rainha. Amã tinha muito poder no reino. Era uma espécie assim de primeiro-ministro, poderoso ali. Mardoqueu, o tio de Esther, estava ali sempre na porta do palácio, vendo o que estava acontecendo, vendo as coisas, e ele nunca se submeteu à arrogância de Amã. E Amã passou a ter muito ódio de Mardoqueu, e por via de consequência ele passou a odiar todos os judeus. Então ele disse: olha, majestade, ele chegou um dia diante do rei e disse: majestade, tem um homem aqui chamado Mardoqueu que não adora, que não cumpre as leis e que não adora o rei. E há um povo aqui no nosso reino, que é um povo chamado judeu, e há muitos judeus em todas as províncias, que não está se curvando diante do rei. E eu acho que esse povo tem que ser exterminado. Mas era vaidade, era arrogância, era ciúme. E então o rei permite que seja feito um decreto, marca-se o dia do extermínio, e então agora Esther e Mardoqueu vão correr contra o tempo para evitar que naquele dia 13, no dia D, houvesse o extermínio dos judeus. E aí então começa um momento tremendo na vida do povo de Israel.
E se você ler o livro depois, como eu li 4 vezes, 5 vezes essa semana, você vai entender por quê. Por que eu quero falar sobre isso aqui hoje? O que isso tem a ver comigo, com você aqui hoje, querido? Tem a ver o seguinte, aquele povo estava vivendo um tempo de escuridão e de perigos. Aquele povo estava passando por um tempo de tremenda dificuldade. E eu quero mostrar para você hoje como foi que Deus providenciou o livramento para aquele povo, e como que Deus, coristas, vai providenciar livramento para mim e para você na hora mais tremenda e mais difícil da nossa vida. Veja o versículo 14, o que diz. Pois se de todo te calares agora, diz Mardoqueu para Ester, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para este tempo ou para tal tempo como este que chegaste ao reino. Preste atenção aqui, no dia mais escuro para aquele povo, Deus abre um caminho. Aquele povo já tinha enfrentado muitas dificuldades no passado. Aquele povo já tinha enfrentado muitas tormentas no passado. Mas agora está enfrentando um momento que se aproxima em que ele podia ser exterminado. Era um momento extremamente difícil na vida do povo de Israel. E agora eu quero trazer isso para nós, para mim e para você. Quantas dificuldades você já passou em 2007? Quantos perigos você já enfrentou esse ano? Quantas lutas você já venceu em 2007? Olhe para a violência. Eu estava no Rio essa semana, a semana toda no Rio, quase toda semana lá. Você pega um jornal do Rio de Janeiro, você pega um Globo, você pega um jornal do Brasil, que são jornais diferenciados, mas você pega então alguns mais sensacionalistas, é só violência, 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 é violência, é violência, é violência. É gente se matando, é bala perdida, é polícia na rua. O que você mais ouve no Rio de Janeiro quando está andando lá é sirene de polícia, de carro de polícia. É a violência assustadora. Isso para nós, queridos, significa muitas vezes dias escuros, porque nós não sabemos o que vai acontecer com os nossos filhos. Eu estava vendo ontem à noite aquela menina em São Paulo de 13 anos. Você já pensou, querido, uma menina de 13 anos que está andando na rua, passando em frente a um banco, e de repente os bandidos chegam para assaltar o banco e começam a atirar, e a menina leva um tiro na coluna e fica tetraplégica, com 13 anos de idade? Nós não temos segurança mais. Nós saímos de casa, não sabemos se vamos voltar vivos, se conseguimos voltar, ou se alguém tem que nos procurar no hospital. E nenhum de nós está livre disso, nenhum de nós. São dias escuros que nós vivemos, o declínio moral se acentua cada vez mais nesse país. Os valores morais nesse país estão sendo despedaçados a cada dia. Há muitos anos, quando se falava em pornografia, era uma coisa terrível, ninguém podia falar em pornografia. Não havia isso não era exposto. Depois chegou um tempo que começaram a abrir um pouco mais isso, mas as revistas vinham para as bancas, tinham que ficar num plástico escuro, ninguém via. Hoje nossas crianças passam nas bancas, está tudo exposto, queridos. Exposto. Há um projeto hoje na Câmara Federal, que está para ser votado com apoio de
já de mais de 2 centenas de deputados e não sei, dezenas de senadores, para que haja união entre homens. Posso se casar oficialmente no Brasil? Pô, nós estamos indo, queridos. Dias escuros que nós vivemos nessa pátria. Votamos agora na convenção, na reunião dessa semana, fazer um manifesto para a nação toda. Estamos preparando esse manifesto para declarar nossa posição como crentes batistas, que nós não concordamos com isso, e nós temos que dizer, e vamos depois mandar para os irmãos o número, procurar passar para o povo de Deus, os e-mails desses deputados, senadores, para mandar mensagens, dizer, nós não concordamos, isso é contra a lei de Deus. E alguém chegou até a dizer o seguinte, que se Deus quisesse a união entre homens, Ele teria criado Adão e Ivo, e não Adão e Eva. Tinha que ser assim, mas Deus criou Adão e Eva, um homem e uma mulher. Esse é o plano de Deus, não é, pastor? Esse é o plano de Deus. O perigo da guerra nuclear, dias escuros para nós. Nós estamos aqui em Vitória, pensamos na bala perdida do bandido. Mas você sabia que o mundo está se armando cada vez mais? Você ouviu o relatório dos cientistas que saiu no início desse ano na Europa? Eles se reuniram e eles concluíram o seguinte: faltam 5 minutos para meia-noite. Essa linguagem científica dos cientistas em relação à guerra nuclear avançou 2 minutos, agora faltavam 7, agora faltam 2. Eles estão dizendo o seguinte: o mundo está se armando de tal maneira, e algumas nações menores estão se posicionando de tal maneira, estrategicamente para a guerra, que faltam 5 minutos para uma grande guerra mundial. 5 minutos na linguagem científica, de 1 hora do relógio, o relógio já caminhou 55 minutos. Faltam só 5 minutos. Porque no dia que o Irã concluir essa bomba, se concluir, Índia já está armada, Paquistão já está armado. Há uma guerra tremenda naquela região entre Índia e Paquistão. Israel, como nós sabemos, é um país perseguido por todo mundo naquela região do Oriente Médio e está armado até os dentes. Talvez seja o país mais bem preparado para a guerra do mundo todo, com armas nucleares. Estados Unidos, China, França, Alemanha, Rússia. Já pensou que vai ser uma guerra nuclear hoje, queridos? Ele diz, estamos no Brasil, aqui em paz. Deixa acontecer. Todos nós seremos alcançados. Dias escuros, dias perigosos, talvez não vejamos, talvez eu não veja, mas os nossos netos podem ver coisas tremendas, queridos. Nossos filhos. Muitas vezes a escuridão nos alcança pessoalmente. Talvez você esteja enfrentando dias escuros no presente. Os irmãos estão aqui agora olhando para mim, eu vejo os irmãos do Romão. Talvez você esteja enfrentando dias escuros no seu lar. Seu casamento está em crise. Você não está bem com a sua esposa. Não está bem com o seu marido. Seus relacionamentos estão ficando quebrados cada dia. Você não está bem com seus filhos. Tem filhos que não se dão com os pais. Tem pais que não se dão com os filhos. Talvez você esteja vivendo dias escuros no seu negócio, no seu trabalho. Dias escuros com a sua saúde, com seus medos, com seus temores. Você está com medo de tanta coisa na vida, querido, e quando o medo começa a alcançar o nosso coração, os medos começam a alcançar a nossa vida, nós ficamos balançados. Dias escuros emocionalmente. Alguém me disse hoje aqui antes do culto, dizendo, fulano de tal, parece que estava triste, né? Estava meio caladão ultimamente. Dias escuros emocionalmente. Sabe o que acontece? Quando suas emoções ficam abaladas, a vida escurece.
Você não tem mais alegria? Já viu aquela pessoa que está sempre sorrindo? Que está brincando? Que conversa com todo mundo? Que abraça de vez em quando e de repente se fecha? Emocionalmente a vida escureceu. Não sorri mais. E ao invés de sorrir, a pessoa está muito mais tendente a chorar. E daí a uma depressão é um passo, queridos. Dias escuros que nós vivemos tantas vezes, quando está tudo tão bem conosco, estamos caminhando, trabalhando, tudo bem em casa, temos o necessário para viver, a vida está calma e de repente vem a notícia, uma notícia que nos choca. Fulano de tal morreu, fulano de tal adoeceu, aconteceu isso na família, a família mora no Amazonas, mora no Nordeste, mora no Sul, mora em outro estado, aconteceu isso na família, e agora? Dias escuros. Parece que o sol desaparece, a nuvem paira sobre a nossa cabeça e sobre a nossa casa. E acontece muito mais a miúde do que você pensa. Mas eu tenho uma notícia boa para você aqui hoje. Com base no livro de Esther. Eu tenho aprendido, inclusive na minha própria vida, queridos, cada dia, que Deus tem prazer em trabalhar na escuridão da nossa história. E que Deus tem prazer em trazer luz para as nossas trevas. Quando o dia escurece da nossa vida, e que você não tem um interruptor para acender a luz, para clarear a sua vida, Deus aparece. E Deus diz: eu vou iluminar você, eu vou clarear a sua vida, eu vou iluminar você de novo, você não vai andar nas trevas mais não. E aí eu posso caminhar tranquilos, queridos, porque é assim que Deus age. Foi assim que Deus começou essa história maravilhosa que nós vivemos, quando Deus começou a criação, lá no início, Ele diz: haja luz. Porque o nosso Deus não é o Deus do caos, o nosso Deus não é o Deus da desorganização. Quando o mundo estava um caos, quando tudo estava confuso, quando tudo estava escuro, Deus diz: haja luz, e houve luz. Se sua vida está escura hoje, Deus pode dizer: haja luz nessa vida. Eu vou acender um interruptor. Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Repita comigo: o Senhor é a minha luz. Repita comigo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Repita de novo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo 102:4 diz: aos retos nasce luz nas trevas. Diz comigo: aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Diga. Salmo 118:27 diz assim: o Senhor é Deus e nos concede luz. Repita de novo: Ele nos concede luz. O diabo só traz trevas, mas o Deus só traz luz. Segundo aos Coríntios 4:6 diz: porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações. Aleluia. Olha que coisa linda, queridos. Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações. É o Deus da luz. Aliás, não é o Deus da luz, é o Deus que é luz. Então eu pergunto para você, olha aqui, por que você vai viver em escuridão? Por que está com medo do amanhã? Nossos queridos ali da Avalanche, que estão ali, que enfrentam tantas tribulações, tantas provações, por que fica com medo de escuridão? Por que fica com medo dos dias escuros, se Deus é luz? Se Ele está conosco?
modelo de salvação que Deus estabeleceu para nós é impressionante. O modelo de salvação é o seguinte: como é que você pode ser salvo? Como é que uma pessoa pode ser salva? Ela só pode ser salva quando reconhece que está perdida. Ninguém pode ser salvo se não se reconhecer perdido. Então eu me reconheci perdido quando eu aceitei Jesus como Salvador. Eu já contei isso para os irmãos, quando o pastor disse: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Eu disse: eu quero. Por que eu disse que eu queria? Porque eu reconheci que eu estava perdido. Então eu me reconheço perdido, e eu disse: eu estou perdido. Se eu estou perdido, eu estou em trevas. É como diz Isaías: e sobre o povo havia grandes trevas, sobre esse povo raiou a luz. Sobre a minha vida naquela noite raiou a luz, porque eu me reconheci perdido, e a luz encheu meu coração. Eu tenho dito o seguinte: me converti tem muitos anos, nunca, eu não digo para os irmãos que não tenho tido problemas, tenho, choro muito. Uma das melhores coisas da vida é chorar. A gente tem mania de tentar impedir as pessoas de chorar, né? Alguém começa a chorar, você diz: para de chorar logo, para de chorar, deixa chorar. Quanto mais chorar, melhor. Chorar é uma terapia, queridos. Se seu marido começar a chorar, deixa chorar à vontade. Deixa a esposa chorar, não impeça não. Chorar faz bem, lava a alma. Vai lavando. Chorar faz bem. Choramos. Quando você chora, você fica aliviado. Eu tenho passado por crises na vida, muitas crises. Dores. Decepções. Frustrações inúmeras. Decepções com pessoas, inúmeras decepções com pessoas. Muitas. Mas nunca perdi a fé. E nunca perdi o ânimo. Quando o diabo está ali montando a tenda dele para escurecer tudo, vem o Senhor com a luz e diz: eu sou a tua luz. E aquele que me segue não andará em trevas, aleluia. Eu gosto desse Mardoqueu, queridos, porque esse era um homem de fé. Mardoqueu estava ali vendo tudo aquilo que acontecia no palácio, tudo que acontecia naquele reino. Sabia que Amã era um covarde, sabia que Amã era um homem tremendamente mau e corrupto, mas ele estava dizendo: Deus haverá de cuidar de tudo isso, e no fim Deus vai providenciar livramento para o seu povo. O mundo precisa ver que a nossa fé não vacila. Eu tenho uma irmã dessa igreja que faleceu. Infelizmente ela faleceu. Mas essa irmã era um exemplo. Era a irmã Mércia. A irmã Mércia, no seu calvário de enfermidades, de idas e vindas para o hospital e passando por tantas cirurgias, ela me disse um dia uma coisa que me impressionou. Ela disse: pastor, eu vou para o hospital de novo para evangelizar. É meu campo missionário o hospital. E Deus me leva para o hospital não é para me curar, não é para eu ficar boa necessariamente, é para que eu ajude as pessoas que estão lá. E eu estando naquele leito, eu posso falar do Evangelho, falar do Evangelho, falar do Evangelho, falar do Evangelho. A sua fé tem que ser assim, querido. Quando você for para o hospital, eu espero que você não vá tão cedo, mas se tiver que ir para o hospital, seja instrumento de Deus no hospital. Passe confiança para a enfermeira, passe confiança para o médico e diga: olha, eu estou aqui em nome de Jesus, você vai ser usado por Jesus para abençoar a minha vida, e eu estou aqui para abençoar a sua vida. Não fique com medo: será que eu vou morrer? Estou com tanto medo. Nada disso, você é servo do Rei, do Todo-Poderoso. Que vai morrer, você vai mesmo, mas não vai ser também naquela hora. O mundo precisa ver que a nossa fé não vacila. Quando você estiver no hospital, quando estiver passando por uma tribulação, olhe para cima. Olhe para cima. Eu gosto sempre de lembrar da história e do contexto da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho.
Aquele povo estava encurralado. Do ponto de vista humano não tinha mais chance nenhuma, porque atrás vem o exército de Faraó, armado até os dentes, e com a fúria toda do Faraó. Dos lados, as grandes montanhas de pedra. Não tinha como fugir muito. E na frente o mar. Então é morrer aqui, vão virar um monte de cadáveres aqui. Milhares de cadáveres, 1 milhão de cadáveres aqui. Vai matar todo mundo. Mas sabe, querido, sempre que você estiver encurralado, que seu inimigo estiver na frente, estiver do lado, estiver atrás, você sempre tem uma saída para cima, porque Deus está lá em cima, é de lá que vem um socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá? O meu socorro vem? É de cima. Meu socorro não vem de baixo não, queridos. Meu socorro não vem do governador não, nem do presidente, nem do delegado, nem do juiz, por mais que sejam pessoas importantes para nós. O meu socorro vem do Senhor. Estou terminando já. Terceiro lugar. Deus usa uma mulher e um homem para executar o seu plano. Mardoqueu olha para sua sobrinha e diz: quem sabe, Esther, se não foi para este tempo que chegaste ao reino? Quem sabe se não foi? Você chegou no reino agora, Esther, foi para nos livrar, foi para este tempo que Deus colocou você aqui, Esther. Olha aqui, queridos, Deus sempre tem a pessoa certa para a tarefa certa, na hora certa. A questão é que às vezes nós não sabemos nos posicionar dentro da vontade de Deus, mas Deus sempre tem a pessoa certa. Lembra de Moisés no rio? Está indo lá o cestinho levando Moisés. Quem que Deus tinha providenciado para estar lá na hora certa? A mãe dele, no lugar certo, a irmã dele, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para fazer a coisa certa. Aí chega a menina e diz: olha, eu sei de alguém que pode cuidar do menino. Eu vi uma história aqui esses dias, que eu não consigo me ver aqui agora, se até o fim me lembrar. Foi de alguém que teve um acidente, e na hora certa aparece a pessoa certa para atender, vai para o hospital, acha a pessoa certa, chegou a pessoa, tudo certo, Deus abre a porta na hora, querido, para os seus servos. Existem alguns homens que marcaram muito a história do cristianismo no mundo. Lutero foi o homem que Deus levantou na hora certa, John Wesley, John Knox, Spurgeon, Billy Graham. Billy Graham está fazendo 90 anos de idade. Estava lendo essa semana que inauguraram agora uma estátua dele, enorme, numa praça, lá no estado do Tennessee. Fizeram aquela estátua enorme de Billy Graham, numa praça lindíssima. Colocaram na mão esquerda dele uma Bíblia, porque a marca de Billy Graham era essa. Billy Graham nunca quis aparecer, ele segurava a Bíblia e dizia: Deus diz. Essa era a marca dele. Deus diz, não é Billy Graham que diz, é Deus diz. Sempre com a Bíblia assim. Então colocaram a estátua dele, eu vi a estátua, parece uma grande, olhando de longe parece uma cruz, ele com os braços abertos, com a mão aqui, e aquela estátua retrata então ele pregando, com a Bíblia aberta, com os braços abertos, dizendo para as pessoas virem a Jesus, e de alguma maneira retrata também até uma cruz, mostrando a cruz de Jesus, uma coisa assim. E convidaram o Billy Graham para a inauguração. Ele disse: eu não vou mandar alguém, vai lá para me representar, mas eu não vou, porque eu não sou digno de nenhuma honra. O homem que mais levou pessoas a Jesus na história do cristianismo. O homem que falou para milhões de pessoas. Ele diz: não quero honra. Eu não quero honra. Toda a honra é de Jesus.
É assim, querido. Há tanta gente buscando honra, querendo aparecer, querendo chamar a atenção. E Deus levantou Billy Graham em 1949, quando ele fez a primeira cruzada dele. Isso tem quase 60 anos. E foi o homem que Deus usou no mundo todo. E hoje alguém pergunta e diz: haverá alguém para substituir Billy Graham no mundo? Talvez não. Mas se Deus quiser, vai levantar alguém, porque Ele é Deus quem faz isso. Talvez você que está aqui hoje, eu fico vendo esses jovens aqui, moças e rapazes, talvez Deus esteja preparando você para uma grande obra. Você pensou nisso? Que obra que será? Não sei. Eu não sei. Eu estava pensando, estava essa semana no Rio de Janeiro, vendo como é que Deus faz as coisas. Eu estou dizendo isso aqui com toda a sinceridade para os irmãos. Eu nasci lá naquele interior do estado de Minas Gerais, cidadezinha desse tamaninho. No dia que eu fiz a minha decisão por Jesus, que eu fui à frente, o pastor só me cumprimentou, só me cumprimentou, ninguém deu atenção para mim, nem para o meu colega decidindo, como dizer, isso aí é uma criança. Eu fico pensando como é que Deus me levou por caminhos tão diferentes, e hoje Deus me coloca como presidente dessa convenção toda nesse país. Deus quem fez isso, queridos. Porque hoje olho para a minha vida e tenho a mais absoluta tranquilidade, que eu não movi uma palha para isso. Foi Deus quem fez. Porque Deus faz quando Ele quer. Talvez você seja a pessoa de Deus para essa hora em nossa pátria. Talvez você seja a pessoa de Deus para essa hora aqui em nossa igreja. Precisamos de você aqui. Na sua família. Sua família está vivendo um caos, está uma crise lá. Deus precisa de alguém que entre como conciliador para estabilizar. Talvez você seja essa pessoa. Diga: Senhor, eu posso conciliar minha família, eu posso harmonizar minha família. Me use, Senhor. Para alguém que está aflito no seu trabalho. Talvez você chegue amanhã no seu trabalho, na sua escola, vai encontrar alguém que está lá totalmente desestabilizado emocionalmente. Seja a pessoa de Deus para ajudar aquela pessoa, querido. Versículo 16, eu termino. Capítulo 4. Você vai ver o que aconteceu aqui. O desafio de Esther era agir ou morrer. Você não tem outra escolha também não. Na sua vida. Ou você faz a obra de Deus, ou morre. Até porque se você não fizer a obra de Deus como deve, é melhor morrer mesmo. Que não vale a pena viver fugindo de Deus. No versículo 16, você vai encontrar o seguinte: ela dá uma ordem para Mardoqueu, para o tio, ela manda Mardoqueu, pede que ele faça o seguinte: vai, tio, ajunta todos os judeus, reúne os judeus todos, que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, 3 dias sem beber e sem comer, dia e noite. E eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois eu vou ter com o rei. Olha que ela era a esposa do rei, era a rainha. Mas mesmo a rainha, se entrasse sem autorização, morria. Se ele não autorizasse e não gostasse. Então eu vou ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. Agora veja essa expressão aqui. E se eu o quê? Perecer? Aquela história, olha, se eu morrer, é porque não morri. Mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Primeiro ela convoca o povo para o jejum. Diz: orem e jejuem. Orem por mim, para que eu possa achar graça diante do rei, para que eu possa entrar e o rei estender o cetro para mim e dizer: olha, pode chegar perto. Ela era rainha, tinha 30 dias que ela não via o rei. Você pensou que esposa, hein? Olha as esposas aqui, queridos. Tem que ter mais paciência com os maridos, hein? Ela era rainha.
Tinha 30 dias que ela não via o marido, que ele não chamava para estar perto dele. 1 mês. E agora ela vai chegar na marra. Era a preparação para a grande batalha. Ela disse: para eu chegar eu tenho que pedir de oração e de jejum. E depois ela disse: se eu perecer, eu pereci. Meus queridos, isso me impressiona, porque ela está disposta a pagar com a vida. É para dizer: olha, se os meus amigos morrerem, judeu morrer, eu sou rainha, eu estou aqui no palácio, eu tenho tudo. Os outros que se percam, que morram. Mas ela diz: não, eu não quero que eles morram, não, é meu povo. E eu estou pronta a dar minha vida por eles. Eu estou disposta a me colocar incondicionalmente no altar. Que coisa linda, queridos. Ela está disposta a fazer a sua parte, a pagar o preço. E sabe o que eu entendo aqui de Esther? É que ela descobriu uma coisa. Ela descobriu que a vida vale mais pelo que você faz do que pela duração dela. Tem gente que vive 90 anos. Você perguntar: o que essa pessoa deixou de útil? O que ela fez de útil? Nada. Vê a história dela. O que ela fez de útil? Nada. Tem outras pessoas que morrem com 15 anos, deixa uma história. Com 20 anos, deixa uma história. Com 30 anos. A nossa vida vale mais, queridos, pelo que nós realizamos do que pela extensão dos nossos dias. Como é que você vive a sua vida? Ela é útil? É produtiva? Agora vamos lá para o versículo. Eu não vou contar a história toda aqui agora, porque tudo deu certo no fim. Agora veja só o versículo 8, o capítulo 8, versículo 16, só para você ver o que aconteceu, resumindo. Capítulo 8, versículo 16. Veja o que aconteceu aí, só isso. Todos acharam? E para os judeus, o que aconteceu? Houve luz e alegria, gozo e honra, porque Deus fez a sua parte. Amém? Você é chamado, querido do Romão, ao envolvimento na obra hoje. Vocês foram batizados hoje aqui. Deus não quer crente que fique de braço cruzado na igreja, não. Deus não quer crente que fique só olhando o coro cantar, não. E nem que o coro só fique cantando, não. Tem que fazer outras coisas também. E lá fora tem muita gente perdida, que precisa ouvir o Evangelho enquanto é tempo. Feche os seus olhos agora e curva a sua cabeça. Deus providenciou o grande livramento para o povo de Israel, porque uma mulher chamada Esther, e porque um homem chamado Mardoqueu se dispuseram a pagar o preço. Amã, o perseguidor dos judeus, foi condenado à morte. Mardoqueu assumiu uma posição de honra ao lado do rei, e Esther continuou sendo rainha. E o povo foi livre, porque Deus trouxe luz. Se você confiar no Senhor, haverá luz ao seu redor, e as trevas não vão apanhá-lo. O inimigo pode estar perto, pode rugir, mas Deus mandará a vitória. Nós vamos ficar de pé e vamos cantar. Quero ser um vaso de bênção. Se um vaso escolhido por Deus como Esther e como Mardoqueu, que foram usados pelo Senhor. Vamos cantar.